Bom dia! Realmente é bom dia? Eu ainda nem desci, gente, para tomar café. Eu estou aqui só com a água que eu faço todos os dias. Essa de hoje é, como é que chama? É, ah, esqueci o nome da ervinha, mas é aquelas. Ai, gente, como é que eu esqueço o nome dela? É aquela bem cheirosa. É, não vou lembrar, mas é. Então, estou aqui para mais um vídeo, mais uma leitura do livro de Êxodo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês antes de ler, tá? O que eu estou fazendo que é lendo a palavra. Eu não criei nada do que está escrito aqui. As leis foram dadas, como eu já disse, pelo Messias, naquele monte fumegante. Essas leis foram dadas diretamente pelo Eterno para Moisés, para que ele desse ao povo. Eu não estou criando nada, eu não estou inventando nada, está tudo aqui. É só você pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura. A única coisa que eu estou fazendo é aplicando essas leis na nossa realidade de hoje. Algumas coisas eu aplico, outras eu não aplico, porque seria um problema. E eu quero evitar controvérsias aqui. Então, algumas coisas eu aplico, outras eu deixo passar, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Hoje nós vamos falar sobre leis de justiça e misericórdia. Essas leis eu vou repetir para que você entenda bem o que estou dizendo. Essas leis foram dadas pelo Messias, pelo guardião de Israel, pelo guardião da igreja. Elas foram dadas por ele no Monte Sinai a Moisés. Êxodo, capítulo 23. Nós não temos como servir ao Eterno sem obedecer essas leis. Eu estava ouvindo uma senhora hoje, aí do Brasil, e o Senhor deu algumas visões para ela, tem dado visões para ela do que está acontecendo agora, principalmente aí no Brasil, porque ela é brasileira. E o Senhor mostrou para ela a ceifa. Da mesma forma que o Senhor mostrou a ceifa para o profeta e para o apóstolo João na ilha de Patmos, ele mostrou para essa irmã o anjo que sai com a ceifa afiada. E essa mesma visão que o Senhor mostrou para João em Patmos e mostrou para essa irmã no Brasil, ele mostrou para o profeta Ezequiel há 3.000 anos atrás. Quando ele disse para Ezequiel, Ezequiel, eu vou te levar para Jerusalém e eu vou te mostrar algumas coisas. E uma das coisas que o Eterno mostrou para Ezequiel foi o anjo, um escrivão com um tinteiro e uma pena, e que essa pessoa seria levada, esse ser iria
por Jerusalém, marcando aqueles que se salvariam, porque o anjo da morte ia passar e ceifar aqueles que não estivessem marcados. Não temos como fugir disso. Não temos. O Senhor mostrou no passado, o Senhor mostrou no outro passado e o Senhor está mostrando agora. Tá bom? Então vamos lá. Mais um capítulo. Capítulo 23 do livro de Êxodo. Não espalharás notícias falsas. Nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maliciosa. Gente, eu não vou falar nada, porque o que está acontecendo no Brasil a rodo, o que está acontecendo no mundo a rodo. Vou ler de novo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha falsa. Coitado daquele menino, daquele rapaz que está preso lá e que está sendo coagido a inventar uma história para prenderem o ex-presidente. Todos ali estão cometendo esse pecado. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Gente, olha isso. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Aquilo que fazem no Brasil para conseguir votos é pecado. Comprar votos é pecado. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe restituirás. Gente, não é do amigo, não, é do inimigo, daquele que você não gosta dele, ele não gosta de você. Se você encontrar alguma coisa dele, você tem que restituir, você tem que devolver para o dono. Não é porque ele não gosta de você e você não gosta dele, que você vai ficar com a propriedade dele. Se vires o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da sua carga, não o deixarás aí. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Gente, eu estou lembrando de uma coisa aqui. Você sabe quem que aplicou isso e que ensinou isso? Em outras palavras, para o povo da época dele, lá em Jerusalém, lá em Israel? Jesus de Nazaré. O que ele disse quando perguntaram para ele, Senhor, e se um soldado
romano obrigar alguém a fazer alguma coisa, o que Jesus disse para ele? É exatamente isso. Se ele te obrigar a andar com ele 1 milha, vai 2. Uma você vai porque você foi obrigado, a outra você vai porque você quer que ele veja o tanto que você se importa com ele. Aí você vai ter a oportunidade de mostrar para ele que você é diferente, que você não odeia. Essa é exatamente o ensinamento disso aqui. Você vai tratar o seu inimigo, aquele que não gosta de você, com bondade, com retidão. Jesus cumpriu isso aqui. Ele amou aquele que odiava ele. Versículo 6: Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Vou ler de novo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Da falsa acusação te guardarás. E não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. É o que está acontecendo no Brasil. Quando o Clesão morreu lá, alguém o matou por falta de cuidado. Deveriam ter deixado ele sair, ou ir para casa ou ir para o hospital. Mas não. Da falsa acusação te guardarás, e não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Aquele que fizer isso não vai ser justificado, não tem justificação para ele. Está perdido. Espiritualmente perdido. Porque quando o Senhor fala que não justificarei o ímpio, não é aqui só na terra, não, gente. Ele não vai justificar depois, na passagem, quando cruzar o Jordão. Versículo 8. Também suborno não aceitarás. Ai, meu Deus. Pois o suborno cega os que têm vista. Oh, meu Deus. Olha o Senado do Brasil, olha a Câmara dos Deputados do Brasil. Olha isso aqui. Versículo 8. Não, também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Gente, quem tem a Bíblia não precisa nem de Constituição. Está aqui. Não tem como dar certo o Brasil. Está tudo errado, gente. Olha quanta coisa está sendo quebrada, tá sendo quebrada, né? As leis, quanta desobediência. Tem como dar certo? Eu estou dizendo, gente, eu estou falando, me referindo ao Brasil porque eu sou brasileira e porque eu estou falando com brasileiros. Se eu estivesse fazendo esse vídeo em inglês, eu estaria falando para o governo daqui, eu estaria falando para o governo do mundo, para o Trump, para o governo de Netanyahu, eu estaria falando para Putin, tá? Mas eu estou falando assim, falando Brasil, porque eu sou brasileira e porque eu estou falando em português para os brasileiros. Agora, se os portugueses também estiverem ouvindo, isso também vale para Portugal. Entendeu? Eu estou falando Brasil porque eu sou brasileira e porque eu estou falando em português.
Se o Senhor me determinar que eu deva fazer vídeos assim, ler a palavra assim, em inglês, eu vou fazer isso também, vou falar a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Porque a palavra, gente, é a palavra. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo Êxodo, capítulo 23, e é essa mensagem. Vou ler o 8 de novo. Também suborno não aceitarás. Os deputados e os senadores que aceitam suborno estão em pecado. É errado. Pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Versículo 10. 6 anos semearás a terra. Isso aqui nós não estamos obedecendo, já tem mais de 2000 anos. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano o deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Você planta e colhe 6 anos. O 7º você não planta e nem colhe nada. Só o suficiente para você comer. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Olha por que a lei do Shabat é para que os animais descansassem, para que o escravo descansasse, para que você descansasse. É para isso o Shabat, para descanso dos animais, dos trabalhadores, dos serventes e de você também. Versículo 13. Prestai atenção a tudo o que vos tenho dito. 13. Prestai atenção a tudo o que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não lembrareis. Gente, não é nem falar. Não devem nem lembrar. Nem se ouça da vossa boca. Tem uma coisa que nós estamos falando sempre agora. Nossa, estou pensando no fulano. Sabe quem está falando de mim? Isso aqui. Quando você lembra na sua cabeça, você chama. Quando você fala com a sua boca, você sela aquele pensamento. Aí o ser, esses deuses que estão por aí, que são os espíritos malignos, se você os chama, eles vêm. Você chamou. É a mesma coisa quando o seu filho fala, mãe, você olha na mesma hora. E mesmo quando, às vezes, eu estou na rua, andando, e eu ouço alguém falar, mam, imediatamente eu olho, porque, sabe, conscientemente eu sei que as minhas filhas não estão perto, nem o meu filho está perto, mas eu olho porque chamou o nome que você é chamado o tempo todo. É a mesma coisa, por isso que não devemos nem pensar nesses deuses e nem pronunciar o nome deles. Não chamar a atenção deles para você. A palavra é sábia, gente. Olha aqui,
Vou ler de novo. Prestai atenção a tudo o que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. É sabedoria isso aqui, viu? É sabedoria. Versículo 14. 3 vezes do ano me celebrareis festa. 3 festas grandes que existia, que foi estabelecida por Moisés. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abid, pois nele a saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Aí era a época de levar as ofertas. Versículo 16. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Guardarás a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. Vai ser agora, a festa das colheitas. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Os homens eram obrigados a aparecer aí para Jerusalém perante o Senhor. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do seu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para a manhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. São leis das festas. Deus promete enviar um anjo. Eu envio um anjo diante de ti. Aí ele já fala com Moisés. Eu envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Olha aqui. Jesus de Nazaré estava dizendo, eu vou mandar um anjo. Que anjo é esse? Rafael. Ou pode ser também Gabriel, que é o mensageiro? Um dos dois. O Senhor ia mandar. O Senhor já falou para Moisés, Moisés, eu envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Eu entendo bem isso aqui porque eu já estudei angiologia, né? E eu me debruço sobre esse tema muito. Então eu entendo, mas eu não posso falar bem muito porque as pessoas não entendem, não estudaram, né? Então não vão interpretar errado, então é melhor não dizer. Mas eu entendo o que o Senhor está dizendo para Moisés aqui. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, a voz do anjo, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha aí, o Senhor só tem compromisso conosco se ouvimos a voz dele, se obedecemos a voz dele. Aí ele tem compromisso. Quem é o inimigo da igreja hoje? Não são as pessoas, não, gente. É o inimigo mesmo, o inimigo do eterno. É aquele, o capirotinho. O Senhor só tem compromisso com você e comigo se estivermos assim. E aí ele vai pegar as nossas demandas e brigar por nós. Lutar por nós. Defender os seus filhos.
Mas é necessário que estejamos obedecendo às ordenanças. Tudo isso que eu estou lendo aqui agora. Dá vontade de chorar. Porque o Senhor não tem compromisso comigo se eu não obedeço. Eu, por exemplo, ainda estou pecando muito no Shabat. Eu preciso aprender a obedecer essa demanda, essas instruções do Shabat. Eu preciso aprender. Porque eu ainda faço algumas coisas no Shabat que eu não deveria estar fazendo. Então o Senhor ainda não tem 100% de compromisso comigo, porque eu ainda não estou obedecendo direito. Vou ler o 22 de novo. Miriam, ouve, abraça essa mensagem. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Isso aqui eram os povos que estavam habitando Canaã. Mas eles estavam fazendo sacrifícios humanos, é aquela coisa, né? Eram aquelas festas loucas que eles faziam, aqueles bacanais. Então a terra estava poluída, a terra estava completamente poluída. Versículo 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Eles eram injustos, eles eram guerreiros, matavam sem piedade. Era uma briga que existia entre eles. Gente, se vocês estudarem, é bom vocês estudarem a ascensão e queda das civilizações antigas para vocês entenderem como é que era. Era babadeira, viu? O negócio lá era terrível. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas colunas. Versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha, se a gente obedecesse todas essas coisas que o Senhor tem falado desde que nós estamos estudando, as leis, os mandamentos, o Senhor promete aqui: tirarei do meio de vós as enfermidades. Então o Senhor só tem compromisso de tirar as enfermidades quando o povo está obedecendo. Então, quando tem uma pandemia, significa que o povo está numa rebelião completa, né? Gente, não é eu que estou falando, não, viu? Está aqui. Está aqui. Êxodo capítulo 23. Versículo 26. E na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos seus dias completarei. Olha as bênçãos que serão dadas ou que são dadas quando obedecemos.
Enviarei o meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Quer dizer, não te perturbe, não vê. O inimigo vai virar e não vai ver você passar. Mas se você obedecer, enviarei vespas diante de ti, que lancem fora os heveus e os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha, o Senhor ia fazer isso devagar. Israel não precisaria nem lutar se eles tivessem obedecido. O Senhor ia mandar vespas, ia mandar situações ordinárias, situações normais, situações da própria terra, para limpar a terra. E ele falou: não vou fazer isso tudo de uma vez, eu vou fazer devagar, à medida que você for caminhando. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, ó. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Gente, olha o cuidado. Porei os teus termos desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não se façam pecar contra mim. Para que não te façam pecar contra mim. Porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. O Senhor avisou. Ai, ai. Os termos de Israel, os termos de Israel só vão ser completados assim, e Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. No milênio. Só com a volta, a segunda volta do Messias, é que essa profecia, porém, olha o versículo 31, porém os teus termos desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora diante de ti. Esses termos aqui, do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates, só vai se cumprir no milênio. Só quando Jesus voltar para reinar. Porque até hoje Israel nunca conseguiu isso. Nem na época de Salomão e de Davi. Isso aqui não aconteceu. E hoje muito menos. Israel hoje é pequenininho. Gaza é de Israel. E Gaza não é de Israel ainda. A parte lá de cima, que eles chamam Cisjordânia, também é de Israel. Até hoje não veio. Só vai acontecer no milênio. Só quando Jesus voltar. Aí esses termos aqui vão. Olha, gente, 4.000 anos depois. Até hoje ainda não aconteceu. Então tá. Terminamos aqui o capítulo 23. Ai, deixa a gente um pouco, assim, angustiada, triste. Eu choro muito por isso, porque estamos muito longe, gente, ainda, muito longe. Mas o Senhor vai ter misericórdia de nós e nós que somos os restolhos, né, os restolhos, os que sobraram, vamos estar de joelhos? Vamos estar na torre de vigia? Pedindo a misericórdia do Eterno. É a única coisa que podemos fazer.
Senhor, tem misericórdia de nós. Que seja abençoe, te guarde, dê um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.